Boa noite a todos. Que a paz de Ialcha esteja com cada um que aqui se encontra presente e pelos canais de comunicação do Instituto e de Prover. Hoje é uma sexta-feira abençoada e neste momento a gente vai estar fazendo o estudo da palavra e o tema de hoje é os escolhidos de Iarro. Encontra-se em Mateus 22, 14, e a gente vai buscar o entendimento dessa palavra nesta noite. Aqueles que estão aqui presentes, convido nesse momento para fazer uma oração. Aqueles que estão assistindo esse estudo, também faça essa oração para que a gente possa dar início e receber do Senhor tudo aquilo que Ele tem preparado para nossas vidas. Perfeito? Pai eterno, em nome de Ialcha, o seu Filho amado, que veio a este mundo nos ensinar o caminho de volta para casa. Por meio do Espírito, o Espírito de Iarro, que sejamos edificados, transformados, restaurados, por meio da Tua palavra e do Teu ensino de hoje. Que o poder e operar do Espírito da verdade haja em nossos corações para a glória do Pai eterno. Amém. Vamos lá. Hoje é um tema muito importante, porque nós vimos em outro momento sobre os escolhidos, e hoje precisamos compreender a questão vimos a questão dos chamados, e hoje nós precisamos compreender a questão dos escolhidos. Então, vamos dar início. Na ministração que tivemos sobre os chamados de Iarro, podemos ver que muitos são chamados. Se você não viu, convido a assistir esse estudo pelo Eterno. Entre eles, podemos destacar os chamados coletivos, específicos e o chamado ao arrependimento. Bem, mas o que é essa questão de arrependimento? Ao mundo em geral, porque se você não se arrependeu de forma ao qual agrada o Eterno, você continua no mundo, mesmo que por convicções religiosas, acredita que entrou pela porta estreita, mas, no entanto, suas atitudes podem demonstrar que você encontrou a porta do engano. A porta larga, apresentada pelo Messias. Assistam aos vídeos, os chamados de Iarro e decisões da vida, a porta estreita, que vai lhe trazer compreensão e vai somar com esse estudo que é os escolhidos de Iarro. O Eterno, Ele nos chama a estar com Ele. Agora precisamos compreender o efeito deste chamado, e a pergunta que vem à mente é: por que poucos são escolhidos? Por que poucos são escolhidos? Talvez na tua consciência, neste momento, pode ter algo como uma questão de medo, de temor, porque essa palavra, na verdade, ela é uma equação que, ao final, ela tem um diminutivo. E não é todos que são chamados, são escolhidos. E é uma questão muito difícil até da nossa mente compreender, porque numa grande quantidade desses chamados, temos poucos que serão escolhidos. Bem, vamos buscar discernir um pouco sobre o que leva essa pouca colheita, como já anunciado pelo Senhor. E o que podemos fazer para estar entre estes poucos escolhidos? Você se encontra neste meio? Você tem a consciência que você faz parte do grupo dos escolhidos? Ou ainda não possui essa convicção? Porque muitas pessoas que eu converso, eles não têm essa convicção de estar entre os escolhidos. Muitas pessoas nem sequer compreendem se estão no grupo dos chamados. Algumas pessoas têm um entendimento que não estão nem entre os escolhidos, nem o chamado. Estão entre os largados. Estão fora desse contexto. Mas, na verdade, não é bem assim, porque o Senhor, Ele chama a todos, né, para estar com Ele. E aí acontece um processo. Perfeito? Então, meus irmãos, começamos agora a nossa reunião missionária.
e que sejamos edificados por meio dessa palavra e que essa palavra possa transformar os nossos corações. Boa reunião missionária a todos nós, aqueles que estão aqui presentes, assistindo a esse ensino, e aqueles que estão assistindo, né, que vão assistir esse conteúdo pelos nossos canais de comunicação. Agora, como é apresentado em nossos ensinos, em nossa aula, a primeira questão que a gente vai ver aqui é o comportamento do homem contrário e que impede que essa pessoa ela verdadeiramente se torne um escolhido do Eterno. E hoje o tema ele não poderia ser diferente. Dos comportamentos que impede é a questão da vida de aparência. Em outras palavras, as pessoas que são hipócritas, que vivem na sua hipocrisia, que significa vida em falsidade, em dissimulação ou de fingimento. Finge sentir seus sentimentos, fingem sentir as suas emoções, mas também refere-se ao caráter daquilo que carece de sinceridade, ou seja, palavras. Quantas pessoas fingem sentimentos, fingem comportamentos e fingem nas suas palavras, dizem uma coisa, sendo que na verdade no seu coração querem dizer outra coisa. Vejamos o que o Messias nos disse em Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios. Mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Olha, vamos fazer uma análise para a gente poder entender melhor essa questão. Porque esse efeito prático, ele já acaba eliminando muitos daqueles que são chamados pelo Eterno e daqueles que têm o objetivo de estar entre os escolhidos. A primeira questão, qual que é a amostragem que o Senhor está se referindo aqui? Grupo de pessoas que são hipócritas, que vivem de forma aparente. Ele é direto e objetivo. Para este grupo de pessoas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Então, a primeira questão, esse grupo de pessoas, se você se encaixa nele, você precisa rever os teus conceitos, rever a tua forma de pensar, rever os teus padrões, né? E aquilo que você está direcionando a tua vida. Agora, qual que é o problema, ou seja, o motivo? Bem, doutrinas que são preceitos dos homens. Muitas pessoas vivem a vida buscando se relacionar com o Eterno, mas encontram filosofias de vida, encontram doutrinas e mandamentos que, na verdade, são de homens, não provém do Eterno. A palavra não traduz daquela forma. E a pessoa acaba, por si mesmo, vivendo de forma aparente, não se relacionando com a Escritura, mas se relacionando com o modelo doutrinado das religiões, das denominações que ele está seguindo. Então, ele não tira tempo para estudar as Escrituras e segue o padrão que uma outra pessoa determinou. Então, tome cuidado com isso também. Aí, outra questão. Então, qual é o efeito disso tudo? Este povo se aproxima de mim. Ou seja, esse povo se aproxima de Yahshua com a sua boca e me honra com os seus lábios. Ou seja, você presta uma adoração ao Senhor, ao qual ele não recebe. Você fala que está na presença do Senhor, mas muitas vezes você não está na presença dele. Por quê? Porque você está seguindo um padrão ao qual ele não ensinou. Você está seguindo um estilo de vida ao qual ele não declarou nas suas palavras. Nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, nem nas questões do Apocalipse, enfim, na palavra do Eterno você não encontra isso, para ter firmeza naquilo que você está fazendo. Agora, qual a causa raiz, o porquê? Mas o seu coração está longe de mim.
Infelizmente, muitas pessoas que dizem viver na presença do Eterno e estar com o coração longe dele. Vivendo uma vida fantasiosa, vivendo uma vida cheia de argumentos. A pessoa é muito boa no seu argumento, mas é péssimo no seu convívio com o Eterno. A causa raiz. O seu coração está longe de mim. Muitas pessoas, como foi dito, ele cria hábitos, costumes, estilos de vida que vivem um relacionamento homem para homem, vamos dizer assim, para ficar fácil de compreensão, mas verdadeiramente o relacionamento com o Eterno por meio da sua palavra está muito longe. Com padrões, com estilo de vida, com hábitos, com propósito de vida ao qual o Senhor não se agrada. Mas a pessoa, por estar vivendo num ambiente religioso, acredita que está fazendo certo. O Senhor, o Filho, o Messias, ele estava no meio do povo, e nesse momento que ele estava trazendo essa palavra, esse ensinamento, ali existia muitos doutores, mestres da lei e tudo mais, que na verdade não seguiam verdadeiramente aquilo que o Eterno tinha determinado para a vida deles. Isso nos leva a um fator determinante. O porquê que isso acontece? E é um indicativo de muitos não estarem entre os escolhidos de Yahweh. Agora, você sabe qual é esse fator determinante? Um minutinho para vocês pensarem. Vamos lá, vou ajudar vocês. A falta de conhecimento. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Note uma coisa, e preste muita atenção nisso. As pessoas buscam a aproximação do Eterno, mas não buscam se aproximar da sua palavra. O que a palavra está ensinando verdadeiramente. Buscam fazer eventos, criar situações e fazer todo tipo de artifício, de manobra para dizer que vive na presença do Eterno. Mas quando é para aprender a sua palavra, essas pessoas acabam se distanciando. Não tem, acabam encontrando outros compromissos, outras vontades, outros desejos. Muitas denominações hoje, por exemplo, faz a pregação ali de 15, 20 minutos, olhe lá, porque eles optam por fazer todo um evento como se fosse uma festividade, cada encontro, como se fosse um ritual, mas a palavra mesmo, ela é pouco apresentada, ela é pouco ensinada, ela é pouco exposta, porque as pessoas estão fugindo da palavra do Eterno. Essa é uma verdade que a gente precisa viver, precisa compreender nos dias de hoje. E o que a palavra de Oséias 4:6 conclui? Uma vez que vocês rejeitam o conhecimento, eu também os rejeitarei como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorei seus filhos. Eu também ignorei seus filhos. Ou seja, aqui o Senhor já está falando de um dilema geracional, de geração para geração. Se você não vai buscar compreender, buscar aprender a palavra, ele acaba te rejeitando, porque você não buscou o conhecimento, ele te rejeita como sacerdote, e automaticamente isso vai alcançar ali os seus filhos, né? Vai alcançar o processo geracional. Mas é claro, como a palavra mesmo descreve adiante, há uma esperança para gerações, porque o Senhor, aqueles que têm um coração no Senhor, que busca o retorno para casa, o Senhor ele apaga essa questão geracional e recebe aquela pessoa como filho. Só para ficar claro aqui, para não ficar nenhuma parte ali sem esclarecimento. Então, assim, a falta de conhecimento faz com que a pessoa ela também não esteja entre os escolhidos de Yahweh. E é um fator determinante. Ponha isso no teu coração. É um fator determinante. Se você é uma pessoa que busca muito pouco conhecimento de Yahweh, você provavelmente vai ficar fora do grupo dos escolhidos. O versículo base de hoje, Mateus 22:14, a parte B, que fala da questão do mas poucos são escolhidos.
na versão da Bíblia King James, 1611. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Os escolhidos de Yahweh. O que significa essa palavra, escolhidos? E porque também, hoje é o dia de negligenciar. As pessoas negligenciam essa palavra. Elas não dão muita importância, muito valor para essa questão de ser um escolhido do Eterno. Vamos ao sentido da palavra, que foi objeto de preferência de escolha, selecionado, apurado, sinônimos, apurado, eleito ou elegido. No grego, tem o significado de destacado. Já no hebraico, o sentido de testar ou testado. E isso porque somente quem passa por uma prova pode ser selecionado. Na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa natureza, o homem natural, nós não passamos por diversas provas a nossa vida toda. Fazemos prova para a faculdade, fazemos provas na escola, fazemos prova muitas vezes para conseguir um emprego, já inicia ali pela apresentação do currículo, para ver se tem capacidade ou não para exercer determinada função. Fazemos prova praticamente todo o nosso processo da nossa vida. Só que a gente acha que isso aí é o engano trabalhando na vida das pessoas, que o Eterno não faz prova conosco. Que nós não somos provados pelo Eterno para poder fazer a vontade dele. E isso é um engano, e a gente precisa compreender isso. Então, já fica claro aqui, para o nosso estudo de hoje, que os poucos escolhidos passam por um processo e são selecionados pelo Eterno durante este processo. Ou seja, eu e você passamos por um processo ao qual, ao final, o Senhor nos seleciona. E como isso acontece? Uma matemática simples para nós nessa noite de hoje. Vamos entender isso aqui de uma forma bem simples. Chamado verso processo para ser escolhido. E isso é igual provação. Provação versus processos para ser aprovado. Isso é igual testes, experiências, circunstâncias da vida. Aprovado versus processo de qualidade é igual escolhido. Portanto, temos 3 etapas nesse processo dos escolhidos. Os escolhidos de Yahweh, chamado provação, aprovado. E 2 resultados possíveis no final. Aqueles que são escolhidos, aprovados, e aqueles que são reprovados. Qual dos 2 grupos você pertence? Vamos entender um pouquinho antes da gente seguir. Significa então que nós temos um chamado do Eterno e passamos por um processo para ser escolhido. Isso significa a nossa aprovação. Então, muitas pessoas acreditam que o inimigo prova a nossa vida ou que nós não podemos ser provados. Não, nós somos provados pelo Eterno, nós somos provados pelas circunstâncias da vida e através deste caminho é onde a gente passa para ser escolhido. Então, provação, testes e escolhido. Precisamos compreender que a nossa vida cristã é um processo de escolhas, provas, refino e a execução de um plano de Yahweh. E por todos os processos que passamos, somos encorajados pelo Espírito Santo da verdade a prosseguirmos firmes na fé, pela graça e pela misericórdia, no amor do Pai Eterno, para que possamos completar a obra pela qual nos foi confiado a cada um de nós. Um grande engano aqui, e que muitos caem, é acreditar que foi chamado pelo rei sem nenhum propósito, livre para viver a sua vida como bem provém, e cuidado se você encontra-se neste grupo. Porque, num primeiro momento, este poucos traz uma conotação negativa. Um pensamento do tipo, nossa, será que eu estou entre os escolhidos do Senhor? Se não for, o que eu devo fazer para estar entre os escolhidos? Posso fazer algo? E agora, o que farei eu? Se você se encontra nessa situação, vamos em busca de respostas. Os escolhidos de Yahweh.
Significado: provação. Tiago 1:12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Escolhido quer dizer apurado, e isso nos leva a compreender que algo foi avaliado, suas condutas e o coração diante do rei, por exemplo. Também significa destacado, quer dizer que algo teve destaque. Um coração como o rei Davi, por exemplo, ao qual agradou o Eterno. Por isso Davi, ainda jovem, foi escolhido. Como vimos no hebraico, significa testar, ou seja, que algo ou alguém passa por um teste e foi aprovado. Por isso foi escolhido. Recebemos assim na eternidade a coroa da vida que o Eterno prometeu aos que o amam. Não é com as recompensas terrenas que devemos nos preocupar e ocupar a nossa consciência, o nosso tempo e a nossa vida, mas sim com os tesouros escondidos na sua palavra que nos conduz à vida eterna. Portanto, o primeiro entendimento que a gente tem que ter sobre o significado de provação é que nós vamos ser apurado, que nós vamos ser destacar diante desse processo e nós vamos sofrer os testes de qualidade. Ou seja, se através das circunstâncias da vida que a gente vai vivendo, nós podemos sim compreender que nos tornamos pessoas melhores, nos tornamos pessoas de um caráter íntegro, verdadeiro, moralmente. Este é o processo que o Senhor faz na nossa vida. Esse é o processo que o Senhor permite para a nossa vida. Aqui o sentido de provado pelo Eterno não é o sentido que o Eterno vai nos obrigar a viver circunstâncias. Na verdade, é nós que nos colocamos nessa circunstância. E aí, nesse processo de provação, o Eterno pode se agradar com os caminhos ou não. Né? Esse é o entendimento que a gente tem que ter aqui. Todo o resto, ele passa a ser distração e engano. Ou seja, não, Senhor, eu não sou provado, eu não sou testado, tudo que passa na minha vida não vou ter consequência, na verdade eu já estou na eternidade, eu já sou escolhido. Tome cuidado com essas questões, cuidado para você não distrair, cuidado para você não entrar nas portas de engano e acabar ficando por aí. Perfeito, meus irmãos? Então, escolhidos de Yahweh significa perseverança. Tiago 1:2-4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, é muito simples, meus irmãos. Nós que estamos no processo para ser escolhido pelo Eterno, pelo Pai, nós passamos por provas e que isso vai produzir em nós a perseverança. Logo, escolhidos quer dizer que somos chamados por Deus, muitos. Passamos por diversas experiências, provando a nossa fé, que vão nos moldar, transformar e polir para um determinado fim ou fins de acordo com o propósito ou os propósitos que Yahweh tem para a nossa vida, ou a sua vida espiritual com o Eterno. Estes processos que passamos, muitas vezes são de água e fogo. No momento oportuno eu vou trazer um ensino nessa questão de água e fogo, para nos refinar, purificar e santificar, a fim de servir ao próximo em amor e em verdade, por meio do nosso Senhor Yahushua. E na comunhão com o Espírito da verdade. Deste modo, tudo o que acontece em nossa vida é um teste espiritual, com efeito prático na vida nossa terrena, a fim de que nós sejamos maduros e íntegros, sem que nos falte coisa alguma. Olha como o amor do Pai é maravilhoso sobre a nossa vida.
Os processos que a gente faz, na verdade, é para que a gente torne pessoas melhores. Pessoas com a natureza divina aflorada em nossos sentidos. E a nossa natureza maligna, que ela seja cada vez mais extirpada, eliminada de nós, da nossa consciência, do nosso ser, do nosso pensamento, do nosso modo de ver, de viver e de pensar. É por isso que nós precisamos sim ser provados. Por isso que nós precisamos sim produzir a fé por meio da perseverança. Uma terceira questão dos escolhidos de Yahweh. Significa ser humilhado e posto à prova. Deuteronômio 8:2. Lembre-se de como o Senhor, o seu Pai, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Para ser escolhido, você precisa ser provado, para posteriormente ser aprovado. Isso requer que você utilize os dons, talentos, habilidades, competências que o Pai lhe deu. Ele lhe proveu antes do seu nascimento. Pois o Senhor te escolheu antes mesmo da fundação do mundo, como a própria palavra do Eterno descreve. E o que vai determinar a sua aprovação será o seu comportamento acerca das adversidades, dos ventos contrários, dos desafios, das circunstâncias. Permitir-se passar pelo processo de humilhação, às vezes constrangimento, muitas vezes rejeição. Ser tido como um louco por muitos. Isso também faz parte do processo. E como você vai reagir a cada um desses eventos determinará se você vai chegar. Se você vai agir negativamente, você sofrerá inúmeras paradas, interrupções e, por isso, poderá ser que você desista no meio do caminho ou pegue atalhos, faça escolhas por si mesmo, comece a acreditar na sua natureza carnal do que acreditar no eterno, o que ele te disse no início do processo. Muitas pessoas param por aqui. Muitas pessoas desviam do caminho por aqui. Simplesmente por não suportar as humilhações, os constrangimentos, rejeições. Muitas pessoas param por aqui e acreditam que não é parte do processo da vida dele, não faz parte do plano que o Eterno tem para a vida dele. Irmãos, entendam uma coisa, meus amigos na fé. O Messias, o Filho, passou por tudo isso. Quem somos nós? Quem somos nós para dizer que nós temos que escolher o que vamos ou não passar, que vamos ou não suportar? Isso não cabe a nós. Os escolhidos, não. Os chamados, o grupo de chamados que ficam no meio do caminho, talvez você vai estar dentro desse grupo. Por quê? Porque não quis sofrer o processo. A outra questão dos escolhidos significa fé genuína. 1 Pedro 1, de 6 a 7. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo. Devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, acontece para que fique comprovado que a fé de vocês, que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Agora, escute uma coisa, falamos do negativo. Agora vamos falar, se você for positivo, não é que será mais fácil, pois você estará aprendendo muitas coisas durante o processo, como ter paciência, esperar o tempo certo, enfrentar as mesmas dificuldades quem optou pelo negativo, correr os mesmos riscos de pegar rotas e alternativas, e sentir-se por um pouco de tempo entristecidos por
por todas as provações que tem passado. Mas qual que é o objetivo, meus amigos? Formar no teu interior a tua fé genuína. Mas se você permanecer firme, focado no alvo, na palavra que o Senhor liberou no início da sua missão, olhe para o início, olhe para a origem, olhe para o começo. O que vai acontecer com você? Você não vai desistir. Pelo contrário, vai persistir. Quando a prova aumentar, vai buscar orar mais, vigiar mais, crer mais, ler e meditar na palavra, se possível, jejuar. E criar um ambiente que atraia a presença do Eterno, para que Ele lhe direcione, lhe dê estratégias e saber a hora certa para que você continue o processo. Produzindo assim os frutos de uma fé genuína. E qual o resultado disso tudo? Isso resultará em louvor, glória e honra. Quando o Filho do Eterno for revelado para você. Creia nesse mistério, persevere, seja persistente e confie nos ornamentos e orquestrações do Eterno para a sua vida. Permita que Ele forje o teu caráter, para que você tenha uma fé verdadeira, genuína, pura, sincera, íntegra. Esse é o processo da sua aprovação, o porquê que você se tornará adiante um escolhido. Os escolhidos de Yahweh entendem uma coisa: são participantes do sofrimento do seu filho, Yahusha. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 a 14. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegre-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Pois o Espírito da glória, o Espírito de Yahweh, repousa sobre vocês. Portanto, meus amigos, os escolhidos, eles entendem que são participantes do sofrimento de Yahusha. Portanto, os escolhidos aprendem que a prova é permanente enquanto estiver na terra, neste corpo mortal corruptível. Entretanto, não vivem mais para o que é perecível, mas para as coisas que são eternas. Buscam e almejam o que é espiritual. Buscam ser um verdadeiro imitador de Yahusha, assim como foi Paulo, Pedro, os profetas, os demais discípulos, onde abandonaram sua vida para viver uma vida a qual o Eterno lhes apresentou. Estes que são insultados e passam por todo tipo de aflição e perseguição por causa de Yahusha, o Filho do Eterno, são verdadeiramente felizes. Pois o Espírito da glória, o Espírito do Eterno, repousa sobre eles. Agora, uma advertência. Cuidado com a vida aparente, fingida e dissimulada, que muitos apresentam. Para esses, eu vou trazer aqui o ensino daqueles que não são escolhidos por Yahweh, porque desistem na hora da aprovação e vivem de forma dissimulada, fingida e com a vida aparente. Lucas 8,13 nos ensina: as que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz.
creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Pronto. Será que você faz parte desse grupo? Será que as pessoas que estão aqui fazem parte desse grupo? Irmãos, ao Senhor ninguém engana. Você está perdendo tempo se você está com essa mentalidade. Peça a Deus para abrir os olhos do seu entendimento. Peça ao Senhor para te dar clareza na tua vida. Porque você corre o risco de achar, acreditar que está indo para a eternidade, mas está indo para o abismo. Como vimos, os escolhidos são provados e, mediante o processo, são aprovados. Nós vimos isso aqui no estudo de hoje. Desta forma, muitos são chamados por Iarro. Entretanto, poucos permanecem firmes durante a tempestade. E o processo que os leva a serem aprovados e, por consequência, serem escolhidos do Senhor. Pega qualquer material feito sobre a face da terra hoje. Um carro, para os amantes de automóveis. Quantos testes um veículo passa, peça por peça, até você ir na loja e comprar o carro? Quantas escolhas, seleções são feitas de materiais, de produto, para chegar na qualidade que precisa, na especificação que precisa, para que você receba aquele automóvel? Na vida espiritual, nós vivemos este processo. Nós somos tratados, nós somos limpos, nós somos regenerados, nós somos purificados, transformados para viver através da graça do Senhor. Mas cuidado se você pertence a este grupo. Na hora da provação, você desistir. Mas por que isso ocorre? Não criaram raiz. Recebem a palavra com alegria quando a ouvem. Creem durante algum tempo, mas desistem no momento que deveria perseverar, na hora da provação. Às vezes tem pessoas que passam 10, 15, 20 anos, um tempo longo até, já se acostumou a viver no engano, já se acostumou a viver na mentira, já se acostumou a viver na falsidade, já se acostumou a viver na dissimulação, já se acostumou. E vai tocar aquele estilo de vida até o final. Mas entenda uma coisa, se você pertence a esse grupo, e se essa mensagem está chegando até você, é uma oportunidade de você parar tudo, refazer os teus pensamentos, se arrepender e começar uma nova vida diante do Eterno. Agora vem a questão. Diante de tudo isso, o que eu devo fazer? Você já parou para pensar? Aqueles que estão aqui no estudo, já parou para pensar o que você deve fazer? Um silêncio toma conta do nosso coração agora. Porque nós temos que acessar a nossa consciência. E nós temos que perguntar para nós mesmos, qual o grupo que eu faço parte? O dos escolhidos? Ou estou no meio daquele grupo dos chamados? E o pior, eu estou naquele grupo ainda do dissimulado, que é pior ainda. Então, o que eu devo fazer? A primeira questão, falamos da questão do arrependimento, mas eu quero trazer outras questões aqui. O comportamento que nós todos deveríamos praticar. Primeiro, o Senhor nos ensina o quê? Seja forte e corajoso. Aonde isso nos leva? Inteligência emocional e não cognitiva. Não é pela força física, mas é pelo desenvolvimento da tua inteligência emocional, ou seja, como você vai se desenvolver diante do Eterno, buscando Ele, para Ele lhe ajudar com as tuas fraquezas. Deuteronômio 31:6 nos ensina o seguinte: esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te abandonará, nem te desamparará. É a primeira questão que eu tenho que entender. Que eu não devo me espantar. Olha como o Eterno é maravilhoso. E que Ele vai estar comigo, que Ele não vai me deixar. Mas Ele pede 2, 3 coisas antes, que nós devemos praticar perante toda a nossa vida em Cristo. Esforço, ânimo e não ter medo. Você consegue colocar isso em prática na tua vida?
Guarda isso no teu coração. Esforço, ânimo e não ter medo. Porque se você quer que o espírito de Yahweh opere na tua vida, você precisa ter isto dentro do teu coração. Outra questão: dominar seus sentimentos, emoções, pensamentos e imaginações. Dominar, sim. Gestão das emoções negativas. Gestão das emoções negativas. Não vou falar nem das positivas. Negativas. Filipenses 4, de 6 a 7. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos diante a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e a sua mente em Cristo. Gestão das emoções negativas. Não ande ansioso, ou seja, não ande inquieto por coisa alguma. Agora me diz uma coisa: se a nossa ansiedade e a nossa inquietude não nos deixa de forma negativa, com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, com a nossa imaginação, ele pede para nós não ficarmos. Mas que mude o foco. Ou seja, gestão das emoções. Que mude o foco. Faça o quê? Pela oração e súplica. E com ação de graça. Apresente o seu pedido a Yahweh, o teu Pai. E a paz de Yahweh, que excede todo o entendimento. Vocês conseguem compreender isso? Eu acredito que sim, né? Guardará os seus corações e a sua mente em Cristo. Vai guardar o quê? O seu coração e a sua mente. Gestão das emoções negativas. Bem, e depois disso? Desenvolver sua consciência espiritual em Cristo. O despertar da consciência espiritual em Cristo. 2 Coríntios 1,12 nos ensina: este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nós temos conduzido no mundo. De que nós temos conduzido no mundo. Especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade provenientes de Yahweh, de Deus. Não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Vocês conseguem compreender isso, meus irmãos, meus amigos aqui presentes e aqueles que estão em casa? Nós estamos já chegando no finalzinho do estudo, então preciso que você faça aí uma meditação para a gente poder concluir, porque é muito importante isso. Desenvolver a sua consciência espiritual em Cristo. Agora vamos entender, eu não vou entrar de forma profunda, porque só esse versículo aqui eu já levaria umas 2 horas para entrar em detalhes nele. Mas então vamos entender só um pedacinho. Este é o nosso orgulho. O orgulho é ruim ou é bom? Depende. Depende das raízes que estão no seu coração. Se for raízes divinas, é bom. Se for raízes malignas, é ruim. Se o teu orgulho for por fazer a obra do Eterno, é bom. Mas de que forma? A palavra ensina com santidade e sinceridade. Então, o orgulho precisa estar atrelado à santidade e sinceridade. Agora, a nossa consciência dá testemunho. O que a tua consciência tem dado testemunho? O que a tua consciência tem dado testemunho? Porque a tua consciência, ela se apresenta diante do Eterno, não diante dos homens. Especialmente em nosso relacionamento com vocês. Como vocês têm se relacionado com os irmãos? Com os amigos que processam a mesma fé em Cristo? Você tem sido sincero? Você tem tido uma vida em santidade? A tua consciência dá testemunho disso? Então você pode ter orgulho. Por quê?
Porque isto vem proveniente de Yahweh, não de acordo com a sabedoria do mundo, não o orgulho que o mundo ensina. Não o relacionamento que o mundo ensina, mas de acordo com a graça de Yahweh. Agora, por fim, meus amigos, 1 João 2,6 nos ensina que quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Você vive como Yahshua viveu? Não estou falando no modo, nos costumes, na maneira, mas na vida toda. Você é uma pessoa que busca santidade. Você é uma pessoa que busca ser íntegro. Você é uma pessoa que busca ser fiel às suas convicções de fé, assim como ele foi. Se relacionar com o Pai de forma verdadeira, transparente, limpa, genuína. Você busca esse caminho, meus irmãos? Porque senão você está perdendo tempo. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Você ainda está respirando? Começa agora. Se arrependa dos teus caminhos. Se arrependa das tuas decisões erradas. Entregue tudo diante ao Senhor e confie nele. Porque Ele verdadeiramente pode transformar a tua vida. Ele verdadeiramente pode conduzir a tua vida se você aceitar, como vimos nessa palavra de hoje, os tratamentos, os refinos, as provações, os processos ao qual devemos passar. Não se permita ser enganado. Não viva uma vida em falsidade achando que está agradando ao Senhor. Não viva. Permita-se ser transformado. E vou deixar aqui 2 caráteres para que nós podemos trabalhar. A primeira questão é perseverança. Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você está guardando o que você tem? O teu vasinho lá está cheio de óleo? Você está guardando em santidade ao Senhor? Você está guardando um caráter íntegro ao Senhor? Você está aceitando os processos de prova, de teste, de refino, todo o tratamento que o Senhor tem provocado na tua vida, você está se permitindo? E você continua perseverante? Se você continua perseverante, então guarda o que tens. E a segunda, a fé. Hebreus 11:1 nos ensina, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu vejo tanta gente com fé, mas com tanta fé que tem que ver as coisas para apostar, para apoiar, para ajudar, para contribuir. É claro, a gente sabe que tem muitas coisas erradas. O estudo diz que existem muitas coisas falsas, enganosas, e que dizem ter a aparência do Senhor, mas não tem. Mas se você tiver comunhão com o Eterno, a palavra mesmo ensina que aqueles que têm a comunhão ouvem a voz do Senhor e não é enganado por ninguém. Então você não pode cair nesse engano. Ah, eu não vou fazer, eu não vou ajudar porque será? Bem, você tem 2 questões para resolver nessa hora. O seu coração, se é do seu coração, ou se você está ouvindo verdadeiramente a voz do Eterno para que você faça. Então, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, permita que o Senhor produza fé em você. Uma fé genuína. E alguns ensinamentos para a gente encerrar essa noite abençoada de hoje. Primeira questão. Você é um escolhido? Diz que sim, vai. Diz que sim, diz que sim. Para eu terminar aqui a parte dos escolhidos,
pessoal está todo mundo meio temeroso aqui, por isso que eu estou dando uma acalmada aqui. Acho que eu vou pedir para servir um copo de água para todo mundo, aí depois eu concluo. Vamos lá, os escolhidos. Tomou sua água? Agora vamos para os escolhidos. Os escolhidos de Yahweh permanecem firmes, com os olhos atentos no que é eterno. Estes perseveram, persistem e não desistem. Guarda esses 3 passinhos: perseverar, persistir e não desistir. Guarda essa regra no teu coração. Perseverar, persistir e não desistir. Luta pela sua alma e o espírito, pois compreendem em seu interior que a eternidade é logo ali. Com um piscar de olhos, ela torna-se real, visível e palpável para todos aqueles que creem no Messias. É a primeira questão. Os escolhidos de Yahweh não negligenciam os processos de prova, refino e purificação. Eles não negligenciam os processos de prova, refino e purificação. Eu vou falar até com mais calma, que faltou fôlego ali para falar o final. E estão atentos aos acontecimentos, sinais e prodígios do Eterno nessa geração. Você faz parte dos escolhidos? Você não está negligenciando, então, o processo de prova na tua vida. Outra questão, você faz parte dos escolhidos? Vivem atentos e vigilantes aos ensinamentos propostos nesta geração. Os ensinamentos desta geração através da palavra. Alguns acreditam que somente o chamado é necessário para a salvação, devido à hipergraça e outras linhas de pensamentos teológicos. E nós não vamos entrar nessa questão de mérito. Não é o nosso propósito do Instituto. Não é o nosso propósito de ensino. Entretanto, faça algo por si mesmo. Aprofunde, examine as Escrituras, relacione-se mais com o Eterno e você terá certeza e a convicção do caminho que você tem que seguir. E agora, para concluir o nosso ensino de hoje, eu espero que essa aula de hoje possa ter contribuído, edificado, ajudado a tua vida. É claro que é um tema tão profundo que só em uma aula a gente não consegue compreender toda a extensão. Mas eu acredito que ela possa contribuir com a tua vida, assim como contribuiu com a minha. Porque através desses passos, desses ensinamentos, eu pude compreender e corrigir muita coisa na minha vida diante do Senhor. Para concluir, meus irmãos, os escolhidos de Yahweh, Mateus 22:14. E Jesus terminou dizendo: pois muitos são convidados. Assista o vídeo dos convidados. Mas poucos são os escolhidos. Aqui está na Nova Tradução Linguagem de hoje. Vamos fazer uma oração para que a gente termine esse ensino de hoje e que essa palavra possa ter entrado no teu coração, edificado e transformado a tua vida, pois a minha ela transformou. Pai eterno, em nome de Yahushua, teu filho, entregamos nesse momento este ensino, esse aprendizado de hoje. Que ele tenha o poder de entrar na nossa consciência, que ele tenha o poder de entrar na nossa mente e nos transformar. Através do fogo, do refino, da água que vem por meio do Senhor, do teu Santo Espírito, do sangue do Cordeiro. Que possamos ser ajustados dia após dia. Que as raízes malignas que ainda encontram em nosso ser possam ser limpas cada vez mais. E que o novo coração que o Senhor nos deu bata cada vez mais na expectativa de estar diante de Ti, da Tua presença, em servir em espírito e em verdade para todos sempre, em nome de Yahushua, Teu Filho, através do poder e operar do Teu Espírito puro da verdade. Amém. Amém. Obrigado, meus amigos, pela noite, pelo dia, pelo ensino de hoje. E até uma próxima. Que a paz de Yahushua esteja com cada um de vocês que se encontram aqui presente.